Sean Combs está na mesa de defesa. Uma das maiores dificuldades que enfrentei foi ter que ficar em silêncio e não demonstrar o quanto lamento minhas ações. Então, é ele falando. Eu não levo isso de forma leviana. Gostaria de pedir desculpas a Cassie Ventura e à família dela. Joe, essa é a primeira declaração que ouvimos de Sean Combs em tribunal aberto hoje, pelo menos em relação a um pedido de desculpas. E sabe, é meio que eu estou aqui parado pensando, ok, pode continuar, sabe, o que mais vem por aí, certo? Sabe? Ele está dizendo, francamente, o que se espera que seja dito, e é interessante o seu ponto. Ele meio que parece que está se desculpando, tipo, por escrito, e às vezes, sabe, pelas coisas pelas quais ele não foi condenado. Estamos discutindo como evitar que condutas já absolvidas sejam incluídas. Então, de novo, você tem isso, né? Você tem essas dinâmicas diferentes acontecendo e vai ser interessante ver para onde isso vai e o quão crível será. Ele aparece, será que ele consegue parecer que não é sobre ele? Será que ele consegue não parecer narcisista e passar essa impressão? Compreensivo aos olhos do juiz, aos olhos do público, por quê? Talvez ele devesse receber mais tempo. E apesar disso, estou pedindo a você, meritíssimo, que me dê menos tempo. E aqui está o motivo. Existe algum reconhecimento de que você não está sendo irracional por fazer nada disso? Ele não vai desistir porque querem manter questões apeláveis. Como ele vai agir para aproveitar ao máximo sua oportunidade? Essa é a próxima questão. Ele disse: peço desculpas a Jane por te envolver na minha confusão. Peço desculpas às vítimas de violência doméstica. Lembre-se, ele não foi acusado nem condenado por violência doméstica. Sei que o vídeo dele agredindo Cassie Ventura revolta as pessoas. Eu estava doente por causa das drogas e precisei de ajuda, mas não recebi. Ok, então deixa eu explicar isso em tempo real. Serena. Então agora ele pediu desculpas tanto para Cassie quanto para Jane de novo, não por tê-las transportado para trabalho sexual, mas por tê-las machucado por violência doméstica. Ele afirma: minha fé me mostrou certo. Não sou alguém extraordinário, apenas um ser humano, tentando fazer o melhor. Perdi minha liberdade e a oportunidade de criar meus filhos e estar presente para minha mãe. Perdi todos os meus negócios. Agora, novamente, quais são seus pensamentos sobre isso? Porque essa realmente é a primeira vez que ele tem uma oportunidade de fazer um comentário substancial sobre isso. Sim, e eu concordo completamente com vocês duas que ele está sendo muito específico sobre o que está pedindo desculpas, e ele precisa ser. É verdade, ele quer mostrar um arrependimento completo sem realmente admitir certas coisas. Olha, essa é a oportunidade e o momento em que um réu que foi condenado se ajoelha e implora por misericórdia. Se o juiz já está muito calejado para realmente acreditar nele, o que eu não o culparia, ainda vamos ver, né? É muito fácil se arrepender agora, é muito fácil dizer as coisas que ele está dizendo depois de ter sido condenado. Agora, eu realmente quero dizer que todo mundo tem direito a um julgamento, e eu não necessariamente acho que ele levar o caso a julgamento não deveria ser usado contra ele e não deveria ser considerado como falta de remorso. Mas, por outro lado, aqui está ele, tendo tentado lutar contra todas as acusações e só agora fazendo qualquer tipo de admissão sobre algum problema. Então, eu não acho que um juiz vai ser muito influenciado por esse novo pedido de desculpas, assim como acontece com qualquer outro réu. Só para avisar a todos, minha bateria está acabando um pouco. Eu não consegui ouvir essa última parte. SIRENA. Nós vamos trabalhar para resolver isso, mas eu quero dar uma atualização para todos. Então, Sean Combs disse: eu me odeio agora. Fui reduzido a nada. Peço desculpas aos meus 7 filhos. Me perdoem. Vocês merecem mais. Para minha mãe. Sinto que você me ensinou algo melhor. Se erra, eu falo com você como alguém que acompanha esse caso desde o início. O que você está entendendo do que ele está dizendo? Hoje é um dia de acerto de contas para Sean P. Diddy Combs. E algo que estávamos hipotetizando antes de finalmente ouvirmos. As palavras que ele estava dizendo eram que ele pode, de fato, apontar as vítimas neste caso e pedir desculpas. Falamos sobre isso há minutos e agora ele está fazendo exatamente isso. Minha dúvida nisso tudo? Vou querer ver o que Elizabeth Milner dirá quando aparecer. Porque agora ela está no tribunal, então ela está lá assistindo P. Diddy
Enquanto ele diz essas palavras imortais, eu quero saber qual é a emoção dele em tudo isso. Quero dizer, nós podemos ler as palavras que ele está dizendo. Me desculpe, Cassie, me desculpe, Jane, me desculpe, meus filhos e minha mãe. Você me ensinou melhor. Joguei tudo fora, arruinei tudo, mas qual a emoção nisso? São só palavras? Ele está com o rosto inexpressivo ou chorando? Está chateado? E eu acho que todas essas coisas são algo que o juiz Arun Subramanian vai perceber, porque, quero dizer, é realmente isso. Ele está realmente arrependido? Ele sente mesmo remorso por tudo o que fez? Agora ele foi condenado aqui por transporte relacionado à prostituição. O que acha disso, Jesse? Nós não ouvimos um pedido de desculpas por tudo isso. Ouvimos um pedido de desculpas apenas pelo lado da violência doméstica. E quero dizer, eu só vou supor que Didi talvez fale por mais tempo, já que é a primeira vez que ele realmente aborda todas essas acusações. Quero entender a emoção por trás disso tudo. É um ótimo ponto. E isso, obviamente, é algo que Elizabeth Milner saberia, porque ela está lá dentro. Ela pode ouvir por si mesma. Mas se a gente está percebendo isso, se a gente está percebendo aquilo, ele não está abordando diretamente os crimes federais pelos quais foi condenado, sabe? O juiz Subramanian também vai dizer isso. Ele diz: desapontei minha comunidade tentando mostrar que podíamos resolver nossos problemas. Me perdi, não sou uma pessoa ruim. Desculpem, comunidade, decepcionei vocês. As pessoas mudam, eu mudei. Joe fala sobre isso e segue em frente. Às vezes, é preciso viver certas experiências. Isso não é desculpa. Não posso mudar o passado, mas posso mudar o futuro. Imploro a Sua Excelência misericórdia para voltar a ser pai, filho, líder em minha comunidade e receber a ajuda que preciso. Joe, olha, estamos criticando partes disso do ponto de vista legal, do ponto de vista humano. O juiz poderia acreditar que esse cara realmente aprendeu a lição. Isso poderia ser positivo, já que ele não foi condenado por extorsão e tráfico sexual. Embora o transporte para a prostituição seja crime grave, e havia elementos de violência e drogas que faziam parte disso. Isso aconteceu muitas vezes. Talvez ele não devesse passar boa parte da vida agora na prisão. Aqui está o que eu digo, correndo o risco de parecer que estou criticando o Didi, e isso não é um dia de criticar o Didi para mim. Se ele aprendeu em 14 meses, vai aprender melhor em 2 ou 3 anos. E o que isso significa é que tem que haver outro motivo. Além dele aprender a lição, isso faz parte. Mas além dele aprender a lição, para que ele seja libertado mais cedo do que tarde, e isso pode ser a força do bem que ele pode ser. Não quero minimizar isso, nem o fato de que ele é engenhoso, criativo e tem grande plataforma. Todos vão observar seus próximos passos. E esse seria mais um motivo para deixá-lo sair mais cedo, porque, de novo, ele sabe como ter sucesso. E em todas essas áreas onde ele diz, por causa de, você sabe, ele perdeu o pai, e isso fez com que ele fosse mais propenso a, você sabe, a ser um agressor doméstico, ou seja lá o que for. Ele já superou as probabilidades tantas vezes, isso também não convence. Então, realmente tem que ser a capacidade dele de fazer algo que talvez quase ninguém mais conseguiria, vindo dessa situação. Não vou minimizar o impacto disso e como o juiz pode avaliar, mas terá que ser assim, além de apenas aprender a lição. Ele disse: não quero decepcionar Deus. Eu não tenho ninguém para culpar além de mim mesmo. Eu sei que nunca mais vou colocar as mãos em outra pessoa novamente. Estou disposto a cumprir qualquer condição. Compartilhar minha história não é um esquema para conseguir menos tempo. Essa história é trágica. Se Vossa Excelência me der uma chance de compartilhar minha história, isso terá um impacto positivo. Obrigado ao júri. Vossa Excelência me deu confiança para acreditar que não precisava testemunhar. Eles sacrificaram 8 semanas. Eu agradeço a eles. Agradeço? Acho que é. Agradeço a eles pelo veredito de inocente. Serena, de volta para você. Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, Sean Diddy Combs sempre teve uma plataforma para contar sua história. Ele não precisava ser condenado por crimes hediondos para poder inspirar as pessoas e usar seu poder para o bem. Eu acho uma pena que alguém que veio de um passado tão difícil e conturbado e conseguiu correr atrás dos seus sonhos e chegar lá,
Depois virou e usou isso para manipular pessoas, para machucar pessoas, pessoas que eram muito vulneráveis a ele, e ele usou seu poder para o mal. Talvez ele tenha feito algumas coisas boas, talvez os filhos dele o amem, isso é verdade. Mas existem muitos, muitos criminosos condenados com filhos que eram inocentes e sempre vão ser inocentes, e esperando que os pais voltem para casa. Ele não é o único assim. O que tornou Sean Combs único é que ele superou uma situação terrível e, em vez de usar isso para melhorar sua comunidade e as pessoas ao seu redor, ele as usou e acabou cometendo esses crimes horríveis contra as mulheres em sua vida. Então, não sei se isso soa tão favorável para um juiz, agora que ele está contando sua história dessa forma. Talvez ele estivesse ouvindo. Sierra, sabe o que acabou de dizer? Eu assumo total responsabilidade pelas minhas condenações sob a Lei Mann. Eles querem que você me use como exemplo, mas quero que pense no que uma pessoa pode fazer como exemplo. Se eles tiverem outra chance, considere as belas crianças que falaram por mim novamente. Eu já ouvi, às vezes, nós dois já ouvimos declarações de réus quando são sentenciados. Às vezes realmente não tem impacto. Às vezes, eles dizem que o júri errou, que são inocentes. Às vezes, as palavras deles parecem vazias. A propósito, Sean Combs acabou de fazer um rap. Ele diz, não importa o que qualquer um diga, eu sinto muito de verdade. Obrigado, meritíssimo. Do seu ponto de vista, Sierra se destaca ou é diferente para você? Acho que essa se destaca. Quero dizer, há poucos minutos estávamos dizendo, ok, não ouvimos falar sobre a Lei Mann, não ouvimos falar sobre transporte para se envolver em prostituição. Afirmamos que a juíza Arun Sumeranian observaria isso. Então, parece que isso pode ser uma jogada estratégica por parte do P. Diddy. Mencionar isso e dizer logo de cara, ei, eu sinto muito pela Cassie, Jane, etc., todas as pessoas que ele machucou e como. Depois ele falou sobre a família dele e agora está falando sobre a sua convicção aqui. Me pergunto se ele discutiu isso com seus advogados de defesa. Ei, isso é o que estou pensando em dizer. O que acha que devo incluir ou excluir? Todas essas coisas? Eu acho interessante que ele diga, isso não é nenhum tipo de esquema. Aqui para que eu receba uma pena menor. Me usem de exemplo para que eu possa seguir e contar minha história. E isso meio que vai ao encontro do que a Serena estava dizendo. P. Diddy já era conhecido, não precisava ser condenado para contar sua história. Já vimos vários famosos com vícios ou problemas semelhantes que não foram condenados. Depois mostram uma mudança positiva como exemplo. Acho interessante, mas também estratégico. Ele mencionou a Lei Mann. Ok, Serena. O que você me disse antes de ir? Ele pode mudar de opinião, pode fazer uma pausa, disse o juiz. Vamos fazer uma pausa de 5 minutos. O que isso significa? O que isso significa? Quanta jurisprudência pode... Você, 5 minutos é o tempo ideal para mostrar que está levando isso a sério. Mas ainda não é tempo suficiente para realmente mudar as palavras que você estava planejando dizer. Eu não acho que ele vai mudar o que pretendia dizer quando começou a sessão de hoje. Eu acho que, obviamente, ele quer dar uma pausa para todo mundo. Ele quer passar a imagem de que está absorvendo tudo o que foi dito hoje. Mas, para mim, não parece que 5 minutos sejam suficientes para realmente mudar o que ele estava planejando dizer, na minha opinião. É por isso. E se você concorda, Joe, é isso. Porque o que Sean Combs disse foi muito parecido com o que ele escreveu na carta. Isso não muda a narrativa de forma alguma. Pode ser diferente ou vir diretamente do próprio Sean Combs. Havia possíveis variações. Assumo total responsabilidade pelas condenações da Lei Mann. Então você concorda com Serena? Porque, no fundo, não é substancialmente diferente do que o juiz já leu naquela carta? Sim, acho que ele será mais influenciado por cartas de outros, diretrizes de sentença e normas já estabelecidas. O ponto é o quanto ele vai se afastar. Ele deve refletir sobre o que foi dito hoje. Acho que já mencionei isso. Mas você sabe, ele provavelmente já tinha uma ideia do que ia fazer e pedir ele mesmo. Talvez ele estivesse inclinado a concordar com o juiz a fazer o que fosse preciso. E há uma dúvida se ele poderia influenciar um pouco para um lado ou para o outro, dizendo o que diria. Acho que ele já sabia onde ia ficar. E eu acho que, considerando o que outras pessoas teriam a dizer, isso provavelmente seria igualmente importante, talvez até mais. Então,
Acho que está tudo certo. O juiz vai te perguntar sua opinião. Jesseweber, creio que não. Acho que o juiz não quer ouvir o que digo. O que estamos prevendo em relação à sentença agora que estamos potencialmente a poucos minutos de distância? Estamos cobrindo isso o dia todo e há meses, Sierra. Vou começar com você. Que sentença você espera para Sean Diddy Combs após ser condenado por 2 violações da Lei Mann? Eu acho que, pelo que Serena disse, o juiz Arun Subramanian já entrou nisso com uma ideia na cabeça do que queria que fosse a sentença. Ele vai pensar nisso por 5 minutos, mas, na minha opinião, ainda prevejo de 5 a 7 anos. Não acho que ele vai escolher o lado mais brando. O que a defesa quer? Não acredito que a sentença de 14 meses será tão longa quanto a promotoria espera. Com os 11 anos, que é um período significativo de tempo,